Subtítulo: Testemunho. Outros nomes celestiais revelados. No mês de maio de 2021, estive ministrando numa festividade evangélica e o tema da ministração era o casamento do Cordeiro. No primeiro dia, o Espírito Santo me direcionou a estar ministrando acerca das bodas de Canaã da Galileia, o milagre da transformação da água em vinho em um casamento realizado por Yeshua. João capítulo 2, versículos 1 ao 11. Foi uma festividade linda. Todos buscavam se expressar em adoração para atrair o olhar do Pai Eterno. Em dado momento, um grupo de pessoas fez uma apresentação teatral e musical. Vestidas de branco, com lenços em mãos, anunciavam o cortejo do casamento de Yeshua com sua noiva, Igreja. Dentre as pessoas da dança estava uma criança de 10 anos. Eu olhava para ela, admirando sua alegria na dança. Foi quando vi 2 anjos atrás dela e logo ouvi o Senhor Espírito Santo me dizer que eu receberia o manto espiritual daquela dança sobre minha cabeça. E enquanto eu perguntava ao pai sobre os 2 anjos atrás da criança e como seria, se eu deveria pegar o lenço da criança, uma mulher desse grupo de dança lançou o lenço sobre minha cabeça, entregando-me uma palavra profética. Havia uma orientação na qual o Pai me liberava a dizer algo da eternidade que eu não pretendia dizer. Logo, entendi que eu deveria falar um pouco do 7º livro que eu estava escrevendo. Como revelação, imediatamente entendi que deveria falar sobre o nome de eternidade. Testemunhei sobre o meu nome espiritual Záguida e sobre o ministério Ságuida. Discorri um pouco sobre o portal 7, contando algumas visões descritas do novo livro. E durante a ministração, a apóstola líder daquele ministério recebeu o seu nome de eternidade. Ela ouvira o nome Zaira, quando perguntou ao Senhor Espírito Santo, e então o escreveu debaixo da assinatura do nome dela, o qual lhe foi dado por seus pais na terra. Zaira, derivado de Sara, nome bíblico, significado de princesa. Também representa a pureza e a que tem a pele brilhante. 2 dias após essa festividade, tive a honra de receber essa apóstola na torre de minha casa para orarmos. Ela compartilhou comigo esta experiência que teve durante o culto em sua igreja. Buscamos mais de Deus. Na torre, ela viu o nome Zaira, escrito em ouro envelhecido na capa de um livro, o livro de registro de eternidade referente a ela. Viu também o anjo que cuida deste livro, um ancião com cabelos brancos despontados até próximo à cintura. Zaira, Zain, Aleph, Yud, Resh, Rei. A soma dos números do nome celestial da apóstola é 7 mais 1 mais 10 mais 200 mais 5 igual a 223. Somamos 2 mais 2 mais 3 igual a 7. A somatória após a transliteração para o hebraico permite identificar os portais principais, dentre os quais ela transita em espírito e tem mais afinidade. Após a transliteração do nome para o hebraico e a verificação dos valores numéricos de cada letra do nome Zaira, da forma em que a apóstola viu escrito na capa do livro dos registros celestiais e a soma das letras dão indícios chaves de maior acessibilidade às dimensões espirituais através dos portais principais. Portal 7, Zain, valor numérico 7. Portal 1, Aleph, valor numérico 1. Portal 10, Yud, valor numérico 10. Portal 20,
Resh, valor numérico 200, portal 5, Rei, valor numérico 5. Posteriormente, a apóstola lembrou que uma profetisa havia lhe entregue, tempos atrás, uma palavra profética de que ela seria como Sara da Bíblia, mãe de muitos, e que do útero dela escorria a unção sobre a terra. O interessante foi que Adonai sinalizou à apóstola 2 versículos bíblicos proféticos para nós quando referimos ao nome de eternidade. A palavra de Deus é viva e eficaz, sempre nos dá resposta. Livro de Registro, Malaquias 3, versículos 16 ao 20. Então, os que temiam Adonai falaram em conjunto, e Adonai escutou e ouviu. Um livro de registro foi escrito na presença dele, para os que temiam Adonai e respeitavam-lhe o nome. No versículo 16. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará com cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Versículo 20. Subtítulo: Outro nome revelado, uma missionária de nações. A missionária que reside no Espírito Santo Brasil teve um sinal de sua memória de eternidade. Foi-lhe revelado seu nome de eternidade durante a ministração citada acima que fiz numa igreja. Fiquei muito emocionada ao saber que o Espírito Santo permitiu que ela soubesse o nome dela também. Kira. As letras são Kuf, Yud, Resh, Rei. É o nome da missionária. Veja o significado abaixo, a somatória dá 100 mais 10 mais 200 mais 5, que é igual a 315, mais 3 mais 1 mais 5, igual a 9, tet. Mediante a transliteração do nome de eternidade para o hebraico, os acessos principais dela às dimensões celestiais foram liberados através dos seguintes portais principais. Portal 9, tet, valor numérico 9. Portal 19, kuf, valor numérico 100. Portal 10, iud, valor numérico 10. Portal 20, resh, valor numérico 200, e portal 5, Rei, valor numérico 5. Tu estás perto, ó Adonai. Salmos 119, versículos 145 ao 152. Subtítulo: Outro nome, Pastora de Brasília. Yaha. Ela viu as letras dançando. Significado de Yaha. Ela discerne ser Filha de Deus Pai. Na transliteração fica Yud, Rei, Aleph. A soma do nome dela é 10 mais 5 mais 1 igual a 16, igual a 7. Portal 7, Zain. Yud, Rei, Aleph. Ler da direita para a esquerda. Balizado nesta transliteração, o acesso ao portal principal desta pastora, analisando pelo código da primeira letra do nome dela, é através do portal 10, Yud, de valor numérico 10, no sistema numérico hebraico. Em seguida vem o portal 5, Rei, de valor numérico 5. O numeral 5 remete aos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelístico, pastoreio e mestre. Depois, o portal 1, Aleph, de valor 1. E a soma das letras dá acesso também ao portal 7, Zain. A letra Yud, Salmos 119, versículos 73 a 80. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido.
Conclusão: percebe-se pelos portais ou letras do nome de eternidade dela, Yahá, que a paternidade de Deus se evidencia de maneira clara. Aleph igual a 1, com liberação divina, Yud, valor 10, para prosperar, Rei, valor 5, em conexão com o governo do Cordeiro, Zain, valor 7. Também foi liberado o nome Yahô, que remete ao ministério na terra, patente da pastora. Yahô, transliterado português para o hebraico, Yud, Rei, Vav. Tendo acesso ministerial através do portal 10 Yud, do portal 5 Rei, 5 ministérios, e do portal 6 Vav, 6 é o número do homem, liga terra e céu. Nota: Iar, um dos 72 nomes de Deus, abreviatura de Iavé, significa louvem a Deus. De minha angústia clamei a Iar, e ele me respondeu e me deu ampla liberdade. Iar é minha força e minha canção, e se tornou minha salvação. Salmos 118, versículos 5 e 14. Deus tem nos permitido desvendar nossos códigos através de memórias de eternidade dos registros de nossa identidade espiritual. O nome no qual o Pai nos chama no espiritual sinaliza os portais principais de acesso aos céus através das letras do alfabeto, chamas da criação. Contudo, há outros códigos a se desvendar que permitem ao cristão se conectar e adentrar em outras dimensões, inclusive para guerrear e resgatar vidas de cativeiros. Deve-se atentar e buscar saber também o nome profético do ministério na terra designado por Deus. Ouvir da parte de Deus qual é o nome de eternidade sinalizará o caminho de volta à casa do Pai, tendo por base o novo e vivo caminho, Yeshua, Jesus. Além de discernir qual a missão na terra designada de eternidade, como fomos feitos e para que fomos enviados, também sinaliza a proteção de Adonai neste tempo profético. O corpo espiritual na eternidade teve contato com o Criador antes de ser enviado em missão à terra, e houve concordância. E para isso, precisa-se saber quais são os códigos do corpo espiritual para se desvendar esta missão. Cada corpo espiritual tem selos do DNA de Iavé, que aponta ao DNA santificado. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. Jeremias capítulo 1, versículos 5 ao 9. Em teu livro, todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Salmos 139, versículos 16, parte B. Ao adentrar em arrebatamentos de espírito no imenso cartório de registro dos céus, a pessoa toma conhecimento do seu livro da vida, traçado desde a eternidade. Algumas pessoas conseguem ver escrito o nome de eternidade na capa do livro de registro designado a elas. Outras recebem o número do livro, outras recebem parte do nome em forma de números e de letras, ou vêm com imagens significativas. São códigos de acessos aos portais principais das 22 letras hebraicas a se desvendar e entender os significados. Existem outros cartórios nas dimensões celestiais mediante especificações,
Exemplo, cartório de registros ligado à justiça. Quando o espírito, corpo espiritual, é conectado ao corpo natural para o cumprir da missão na terra, ao ser gerado no ventre de uma mulher, ocorre o esquecimento da identidade de eternidade. Entretanto, os códigos de eternidade ficam registrados no corpo espiritual. Todo conhecimento sobre o reino espiritual antes de vir e registros da missão na terra que foram traçados por Deus. E durante a vida terrena, ao ter conexão com o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, através da aliança do sangue dele, ocorre o novo nascimento, passando a ser conduzido ao retorno à casa do Pai. Os olhos do entendimento passam a decifrar os códigos eternos e a sentir as vibrações de luz da eternidade, em destaque ao receber o batismo do Espírito Santo e com fogo. Essas vibrações conduzem às memórias de eternidade quando se passa a viver uma vida de intimidade com a palavra revelada, a Bíblia, no qual o corpo espiritual passa a ter o comando. Embora não seja tão simples assim, o corpo físico e a alma precisam se render, ser crucificado com Cristo para compreender o significado das 4 dimensões da cruz. Efésios capítulo 3, versículo 17. E acessar novamente os códigos de eternidade e decifrá-los. Jesus, a palavra, é a luz do mundo. Aquele que tem as marcas de Cristo reflete a luz dele, sinalizando ao reino da luz a sua identidade. Neste contexto, as experiências com o sobrenatural de Deus tornam-se natural ao que busca mais e mais, e não há limites. Nossa origem está dentro do corpo espiritual e no corpo físico fica registrado no núcleo da célula o DNA portado da mensagem genética. No DNA estão os registros das características de cada indivíduo. A alma faz a conexão do espiritual com o físico. O ser espiritual faz junção com o corpo físico e traz a eternidade dentro de si. Vão se perdendo as memórias de como era no céu devido aos registros de memórias humanas que vão sendo adquiridas a partir do nascimento. Através da conversão a Cristo e de uma vida de intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, proporcionará a ativação destas memórias de eternidade outrora esquecidas, registradas dentro do corpo espiritual. Quero esclarecer que o nome de eternidade geralmente é diferente do nome profético, o qual pode mudar de tempos em tempos mediante a missão já na terra. Exemplo: teve um período em que vivenciei um tempo profético, quando fui para Israel pela segunda vez, cujo nome falado na boca de profetas foi Ruth, e em outros momentos me chamaram de Esther, de Débora e outros. Subtítulo: Jeremias, chamado profético. Ouvi o anjo ancião da letra Rei, portal 5, da sala de estudo da Biblioteca da Sabedoria me dizer para avaliar o nome Jeremias, fazendo a transliteração do português para o hebraico para identificar no nome o chamado dele. Sinto-me como uma criança de 5 anos aprendendo a ler. Por isso, precisa-se de estratégias bem simples para que eu possa entender onde Adonai quer chegar. Antes que te formasse no ventre te conheci, as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5.
Jeremias, as letras Yud, Resh, Men, Yud, Rei, Vav. Primeira letra Yud, valor numérico 10, humildade para liberação divina. Resh, valor numérico 200, é 2 vezes 100. 100, frutificação. Resh também sinaliza governo, portal da submissão. Curva-se a autoridade de Jesus Cristo para alcançar sabedoria e misericórdia de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O profeta Jeremias era submisso à voz de Deus. Men, valor numérico 40, sinaliza nações. Jeremias foi liberado por Deus às nações como profeta. Yud, valor numérico 10, liberação divina no início e no meio do nome. Rei, valor numérico 5, 5 ministérios, profeta. Vav, valor numérico 6, número do homem, terra, conexão, céu e terra. E Yeshua se fez homem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 ao 49. Subtítulo: Nome e código de uma apóstola do Rio de Janeiro. Numa das ministrações em uma conferência no Rio de Janeiro, a apóstola do ministério que me convidou recebeu o nome de eternidade e um código em números, cujos significados foram claros, e o discernimento condiz com o chamado ministerial dela e como ela já se move no reino do Espírito. Nome de eternidade: Safira, as letras Samer, Per, Yud, Resh, Rei. Código 0800 7195. Busquei discernir o código examinando por partes. A soma do código 0800 mais 7 mais 1 mais 9 e mais 5 é igual a 822, igual a 12. Somando 1 mais 2 igual a 3. Subtítulo: Portais principais de acesso às dimensões celestes. Portal 12, Lamed, portal do Rei dos Reis, habitações de príncipes. 30 é o valor numérico da letra Lamed, sinaliza também identidade de governo apostólico. Portal 3, Gimel, sinaliza o Espírito Santo. Portal da recompensa, o valor é 3. A cada 3 horas tem troca de anjos vigilantes. A apóstola é intercessora vigilante. Percebe-se esta identidade nela. E o interessante foi que ela relatou que, enquanto recebia o código e o nome, ouviu várias vezes que deveria acessar o número 3. O discernimento veio depois, ao entender sobre a soma do código que recebeu. 0800 igual a 0 antes do 8 remete a anular o eu para Deus fazer. Deus é completude. 08 vezes 100 igual a frutificação 8 vezes mais, pois o 100 indica a frutificação. 8 vezes 10 igual a 80 sinaliza o portal 17, o Per, de valor numérico 80. Dá acesso ao Palácio Central das Armas Espirituais e às salas de decretos. 800 sinaliza a patente elevada no governo de guerra, ligado a estratégias de guerra usando armas espirituais. A letra Het, de valor numérico 8, remete ao portal da graça, redenção, pelo amor de Cristo, e 100 é bênção elevada, que frutifica. A letra Kuf é de valor 100.
Esse código de números 0800 7195 evidencia o chamado ministerial e patentes da apóstola, governo na guerra P80 e governo apostólico Lamed 30, guiada pelo Espírito Santo. Gimel 3 terá recompensa, e também 0800 7 mais 1 mais 9 mais 5, 0800 22 indica o portal da letra Tav e da letra Dalet, com 2 mais 2 igual a 4. Informações sobre cada portal das 22 letras estão no final do livro. Safira, Samer, Per, Yud, Resh, Rei. Nome de eternidade, apóstola do Rio de Janeiro. O nome dela de eternidade sinaliza seu envio para a terra para exercer o chamado. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Portal 15, Samer. Letra S, valor numérico 60, portal da aliança. É o portal da aliança, bênção sacerdotal. Ela é apóstola e pastora. Move-se nas portas dos milagres. Portal 17, Per, valor numérico e da letra P é 80, portal da comunicação. Acesso ao Palácio Central das Armas Espirituais e das Salas dos Decretos. Em todos os 22 portais ou letras do hebraico, tem as bases de anjos de guerra, de forma hierárquica, conforme foram criados e exercem funções específicas. Portal 10, Yud, de valor numérico 10, portal da humildade, remete a Deus que libera a bênção e autoriza a liberar. Depois das 10 pragas, houve a liberação dos hebreus da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 13. Humildade para Deus liberar. Portal 20, Resh, valor 200, portal da submissão. Curva-se a autoridade de Jesus Cristo para alcançar sabedoria e misericórdia de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Resh também sinaliza governo. Portal 5, Rei, valor 5, portal da revelação para prosperar. Remete aos 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Percebe-se por discernimento que os registros no nome de eternidade da apóstola do Rio de Janeiro e dos números de seu código têm ligação com o ministério eclesiástico na qual foi enviada a exercer na terra, e ela está cumprindo seu chamado. Para frisar, os 22 portais interagem entre si. Cada portal dá sinalizações de patentes e exércitos de anjos com funções e características específicas. O alfabeto hebraico é composto por 22 letras. Cada letra hebraica é representada por um valor numérico, tem formato, singularidade própria e posição especial, o que se faz importante notar a sua peculiaridade em significados e sua forma de manifestar a influência divina. A interação entre as letras formam palavras com significados, aumentando as chamas que emanam do Criador. E Yeshua é a conexão, o equilíbrio, o intermediador e a restauração da amizade do homem com Deus. Ele deixou o esplendor de sua glória e tornou-se homem para cumprir a obra de redenção. Se humilhou em morte no madeiro para redimir a humanidade e reconectar o homem com Adonai.
Fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, enquanto éramos inimigos. Romanos capítulo 5, versículo 10, parte A. Em conexão como o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem. O Messias é a primícia. A seguir, os que pertencem ao Messias no tempo de sua vinda, então, na culminação, quando ele entregar o reino de Deus Pai, depois de ter dado fim a todo governo, sim, a toda autoridade e poder. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 ao 28. Se Adonai Tzivaot não nos tivesse deixado uma semente, Yeshua, nós nos teríamos tornado como Sidom, estaríamos parecidos com Amorá. Romanos 9, versículo 29. Felizes são aqueles cujo caminho da vida é irrepreensível, que vive pela Torá de Adonai. Tu nos deste teus preceitos para que observássemos cuidadosamente. Que meus caminhos sejam seguros enquanto observo tuas leis. Observarei tuas leis, não me abandones completamente. Salmos 119, versículos 1 ao 8. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo de Yahweh e Yahvé. Amém.